Não havia específico instrumento para samba. E a rivalidade entre o Camisa e o Vai-Vai não é só por causa do cordão e por causa do pavilhão. Eu viajei o mundo, Sim. até na Rússia, ficaram assustados quando viram o samba, né? Bem-vindos ao Trilhas do Som. Ai, meu irmão, só acredita no Deus que dá. I only believe in a God that dances. Yalnızca dans eden bir Tanrı'ya inanıyorum. 我只相信舞蹈之神。 A cada episódio, eu, Alfredo Belo, vulgo DJ Tudo, músico e pesquisador, vou conduzir uma jornada sonora, conectando a música às suas raízes culturais, históricas e sociais. Em uma fusão de pesquisa, vivência e música, o programa traz convidados de diversas partes do Brasil e do mundo, abordando temas que vão desde as tradições populares brasileiras até artistas internacionais que confluem na cena paulista. Além de assistir ao programa no YouTube e na plataforma de streaming Cult SP Play, você pode escutar no seu tocador de podcast preferido. O que conhecemos hoje como samba no Brasil está fortemente ligado ao surgimento do samba carioca, de enorme importância para a cultura brasileira e mundial. No entanto, podemos afirmar que sempre existiram e ainda existem diferentes sambas em várias regiões do país. Hoje vamos falar do samba paulista, que por muito tempo seguiu um caminho próprio, distinto do samba do Rio de Janeiro. Apenas mais tarde passou a receber forte influência carioca, especialmente na organização e desenvolvimento das escolas de samba. Assim como no Rio, o samba paulista tem raízes profundas na cultura negra. Mas em São Paulo também encontramos a presença marcante das culturas caipiras, que contribuíram para criar uma sonoridade e prática cultural própria. Para conversar sobre esse tema, vamos reunir hoje duas gerações distintas de pessoas que mantêm viva essa tradição. Meu primeiro convidado está no samba há mais de 70 anos, isso mesmo. Começou ainda menino, batucando em latas e em caixas de engraxate. Passou pelos cordões e pelas escolas de samba. Com o tempo, tornou-se um dos maiores ritmistas que o Brasil já teve. Além de instrumentista extraordinário, é também um grande compositor, com sambas que ajudaram sua escola a vencer carnavais. E também um importantíssimo pesquisador do samba paulista. Ao longo de sua trajetória, participou de centenas de gravações e apresentações ao lado de artistas como Clementina de Jesus, Yoko Ono, Germano Matias, Rolling Stones e Living Colour. Foi também integrante em 2 ocasiões do lendário grupo Demônios da Garoa. E foi ele que recebeu o primeiro título de Cidadão Samba da cidade de São Paulo. Viajou por diversas partes do mundo, divulgando a cultura brasileira. Eu poderia passar horas falando do currículo de quem hoje representa como poucos a história do samba em São Paulo. Nosso mestre, Oswaldinho da Cuíca. Bem-vindo, Oswaldinho. Poxa, obrigado. Meu outro convidado, como nosso mestre Oswaldinho, é batuqueiro nato, porém de outra geração. Quando menino, teve contato com o samba e dentro da escola de samba Nenê da Vila Matilde, começou seu interesse por bateria e partido alto. Depois foi para a escola Camisa Verde e Branco. Na adolescência, se interessou pela pesquisa, através de vinis, vídeos, fotos e livros. Tudo isso para saber mais sobre o samba e as musicalidades brasileiras. Como batuqueiro, já tocou com Wilson Moreira, Ney Lopes, Monarco, Nelson Sargento, Luiz Carlos da Vila, Carlão do Peruche, entre muitos outros. É membro do Instituto Glória do Samba e do Samba na Feira. Bem-vindo, Careca. Tamo junto, prazer é meu. Bem, estou aqui com 2 pesquisadores do samba de São Paulo. Primeira coisa, Oswaldinho, eu queria te perguntar um pouco sobre sua formação. Eu sei que a gente poderia ficar alguns dias falando da sua formação, mas... Quando eu era criança, meus 5 anos de idade, 6 anos de idade, já havia
meu pai e minha mãe separados, e a família era pobre, do interior, lá de Mogi das Cruzes, toda a minha mãe e tal. Meu pai era de São Paulo, do Bom Retiro. E aí a gente foi morar com uma avó minha, lá em Poá, mas quando era mato ainda, né? Começo dos anos 40, né? Quando houve a separação do meu pai com a minha mãe. E lá havia muito folclore, né? O pessoal se travestia de índio, fazia... Caiapó? Os caiapós, os cucumins, faziam os folclore. Eu, pequenininho, morava longe, era mato. A gente, quando ia para lá, tinha festa, a gente ia, minha avó me levava. E eu assistia e ficava deslumbrado com o som da percussão, do bumbo e das caixas. Eu ficava deslumbrado, eu ficava olhando assim. Então aquilo, nasci também no domingo de carnaval, praticamente na segunda, né? Que foi bem de madrugada de carnaval. Então eu acredito que essa energia, o clima de carnaval quando eu nasci, eu acredito que isso me deu um pouquinho da veia musical, né? Eu vim para São Paulo morar com uma tia que me adotou. Eu comecei a ouvia nos rádios, aquele tempo não tinha televisão, as batucadas, e às vezes no matinê via aqueles filmes onde tinha as batucadas do filme brasileiro, né, filme nacional, aparecia muito Erivelto Martins com a sua escola de samba, Ataúfo Alves, e eu ficava impressionado. Então isso somou. No bairro do Tucuruvi, nós tínhamos os cordões, que era uma imitação do Vai-Vai, era branco e preto, chamado Garotos Tucuruvi. E eu acabei ingressando, como eu era engraxate, e ficava no centro, ali no boteco com eles, acabei fazendo parte. Tinha um criolinho, que era apelido de Lampiãozinho, magrinho, e o Solano Trindade batizou ele de Kubitschek. E ele me convidou. Ele viu eu tocando nas escolas, eu tocava tudo, né? Tocava todos os instrumentos e apitava. Naquela época não havia diretor de bateria. Era apitador em São Paulo, nos cordões. Não tinha essa formação de escola de samba que tem no Rio de Janeiro. Me convidou, eu fui para o Solano Trindade. E no Teatro Solano Trindade, que nós desenvolvemos, eu consegui desenvolver. Aí fui trabalhar com um dos maiores folcloristas do Brasil, Luiz Carlos de Barbosa Lessa, que era do Sul. Aprendi todo o folclore do Sul, com os maiores bailarinos do Sul, que eram o Lazarotto, Cláudio Lazarotto, o maior sapateador da chula, né? Aquela chula que põe a lança no chão e sapateia. Eu ficava admirado. Aí a gente fazia toda a música do Sul e também o Barbosa Lessa fazia também, que nem o Solano Trindade, o folclore. Tanto é que ele montou o Moçambique e eu era a figura de destaque no Moçambique, que eu era o mais leve, com os bastões. Eu subia a escada de Nossa Senhora, que é no Moçambique, sobe correndo, eu subia que nem uma flecha, pum, 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 e com bastão na mão pulava e fazia a dança do Moçambique e tudo. Então, para mim, foi assim um privilégio muito grande a minha formação, porque eu comecei de base, fazendo o folclore, para depois ser convidado para os estúdios em 1957. Comecei a gravar com Walter Vanderlei, com toda essa turma famosa da música brasileira que já se foram. Sim, que legal, Oswaldinho. E também depois a gente vai falar do samba, das escolas, de toda essa caminhada. E você, Careca? Meu pai tocava, né? Meu pai tocava, só que meu pai gostava de rock. Meu pai tocava violão e tocava guitarra, meu pai chegou até um conjunto de rock. Isso na época eu era muito pequeno, acho que eu não era nem nascido. Mas meu pai gostava de rock. A minha mãe começou a trabalhar num salão de cabeleireiro, que a gente morava na época na Cidade Patriarca, na Zona Leste. Minha mãe começou a trabalhar num salão, que era um salão já meio black daquela época, nos anos 80, 82, por aí.
Elas eram todas eram passistas da Nenê. Inclusive a Neide, que era a dona do salão, ela era rainha das passistas da Nenê. E aí um dia elas chegaram para minha mãe e falaram: você nunca foi na escola de samba, não gosta, como que é, tal. Aí minha mãe falou: teu filho pequeno, meu marido gosta de rock. Elas falaram: não tem problema, lá todo mundo vai para você ver como é, né? Aí levou a família, né? Foi eu, na época só tinha, hoje eu tenho mais irmãos, mas na época só era eu e meu irmão. Levou a gente no ensaio do Nenê. Isso eu nunca esqueço, 83, o Armando da Mangueira puxando o samba do Nenê de Vila Matilde, o Lagrila era o mestre de bateria, que foi anteriormente do Camisa Verde, mas na época ele estava no Nenê da Vila Matilde. E na Nenê que eu comecei a ver primeira bateria, assim, que eu vi a batucada do Nenê da Vila Matilde, que naqueles tempos era considerada a melhor batucada de São Paulo, que já tinha, o seu Nenê trazia muita influência de coisas do Rio de Janeiro, né? E aí comecei lá a me interessar pelo samba, né? E graças a Deus, na fase que eu peguei, ainda encontrei alguns resquícios de algo que não existe mais em escola de samba, que era o quê? Quando acabava o ensaio, ficava só aquela rapaziada na bateria, os compositores, aquela malandragem, principalmente naquela época, na Nenê, que tinha uma rapaziada lá, uma barra pesada assim, mas digo de samba, né? Tinha uma malandragem. Criança, eles não deixavam participar. Então eu era pequeno, eu tinha na época acho que uns 8, 9 anos, e quando eu pegava, eu via que eles estavam começando a se reunir, eu já ia lá perto, porque eu gostava de ver, né? Porque um dia eu comecei a perceber os caras cantando um samba. Aí o Armando da Mangueira falou qualquer coisa, falando do sapato do cara que tava sujo, a camisa tava folgada. E aí eu comecei a ver que os caras faziam aquilo na hora. Comecei a escutar aqueles bonitos sambas que tinham de quadra da Nenê, com o Armando, com o Clarim. E aí comecei a me interessar. Disso aí depois eu parti pro mundo, né? Conheci o Camisa Verde, a época que o Camisa tava no auge. Botequim do Camisa, Rua do Samba. E lá eu fiquei fascinado pela bateria do Camisa. No Camisa peguei Rua do Samba, peguei um pedacinho do Botequim do Camisa, né? E vendo aquela quadra lotada, aquela garela fazendo aquela roda de samba. Me encantei por aquilo e dali comecei a fazer essa parte mais de pesquisa, né? Porque eu comecei a perceber que existiam muitos compositores, existiam muitos sambas e muita coisa que não foi gravada, né? Você percebeu o talento de muita gente ali que não foi registrado, né? Ou se foi registrado, foi muito pouco registrado. E aí comecei a me interessar por pesquisa. Também a minha curiosidade, quando eu ia numa roda de samba, chegando lá eu via o cara cantar um samba bonito, do qual eu não conhecia. Eu chegava, quando acabava o samba, eu já ia no cara, nos amigos lá, falava: ô cara, você cantou um samba assim bonito, de quem que é esse samba? Aí o cara: esse samba aí é Germano Matias, tá gravado num disco. Eu falava: onde tá isso? Tá no disco X. Aí eu começava a procurar. Atrás e aí, assim, dos documentos. Aí eu comecei cada vez a me interessar mais por essa parte, né? E com o tempo fui, depois, claro, me aprimorando, aprendendo cada vez mais dentro do ritmo, né? Comecei também, claro, aprendendo, vendo o pessoal versar. E o verso também tem o seguinte, né? Ele tem um lance do dom. Eu percebi que eu conseguia fazer aquilo, né? Eu comecei meio que treinar em casa, mas depois uma hora eu falei: eu vou arriscar cantar um verso lá, tal. E aí descobri um pouco essa tendência também de ser um partideiro, né? Versar, tocar. E hoje estou aí, já toquei com bastante gente boa, toquei com o Nelson Sargento, Monarco. O Monarco foi um professor para mim, um cara muito humilde, muito gente boa. Ele e o Moreira. O Wilson Moreira, acho que das figuras que eu conheci do samba, foram os caras que mais me ensinou, principalmente comportamento, humildade, né? Respeito. Uma coisa bem legal. Ah, bacana. Que a gente segue até hoje aí. O samba no Rio tem essa coisa de ser feito no Rio, mas o samba de São Paulo tem muita origem do povo que vai trazer isso do interior. Aí eu vou botar aqui um pouco de samba de bumbo, samba lenço. É uma interpretação, né? Não é um grupo, e feito pelo pessoal do Solano Trindade. Uauê, uê, uá, Sinica Lima pra laranja madura, Sinica Lima pra laranja madura, fui banhar laranja, laranja caiu. Ô Oswaldinho, como é que é essa história do samba de bumbo do interior de São Paulo? O samba é uma coisa nova, de 17, mas foi começar a se destacar em 25, por aí.
28, o samba. Então não havia específico instrumento para samba, mas por folclore havia, que era muito coisa do Nordeste, que é o maior riqueza, por causa dos holandeses. Então, o samba, ele era, no princípio, era isso, era muito instrumento de banda. Instrumento de banda era o bumbo, que a princípio ele era bate-pé, bate-mão e instrumentos improvisados. Era um samba muito acelerado, era que nem essa batida do Pirapora quase, que já era mistificada, porque o samba de Pirapora não era pum, 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 não era assim antes, né? Então já tinha essas batucadas, mas não era com o samba que é hoje, o samba de teleco-teco, o samba carioca, que influenciou o mundo todo, o samba carioca. Sim, sim. Bem, o senhor citou, eu vou botar uma música com Geraldo Filme, né, no saudoso Geraldo Filme. O nome da música é Tradições e Festas de Pirapora, do disco Nas Quebradas do Mundaréu. Sim, sim. Aí o pessoal saiu do Largo da Banana, que não tinha mais, e foram parar lá na Rua Aimoré, na Rua das Tabocas. Ali naquele pedaço maldito, quando chegava agosto, o mulherio fazia uma caravana e ia tudo pra Pirapora. Iam levar cachaça pro Bom Jesus de Pirapora beber. E onde vai mulher, vai vagal. E o Geraldão ia atrás. Lá em Pirapora era assim, de dia coisas com o santo. Todo mundo rezando, todo mundo agradecendo os milagres do ano, todo mundo pagando promessa, todo mundo seguindo procissão. De noite, festa de gente, festa no barracão, muita cachaça, muito samba. E foi aí que o Geraldão aprendeu e ganhou as divisas de grande sambista, a valentia. Porque em Pirapora, o mais bobo fazia e acontecia. Tinha um tal de João Diogo que só tinha uma perna e jogava capoeira, se apoiava na muleta e dava com a outra. Tome! E aí em Pirapora era assim. Pirapora aí, bate o bumbo nego, quero ver o boi gemer. Pirapora aí, bate o bumbo nego, quero ver o boi gemer. A margem. Ô, Careca, o que você sabe um pouco dessa história de Pirapora? O samba de bumbo, na verdade, eu acabei conhecendo, como eu já frequentava as escolas de samba, nos anos 80, até metade mais ou menos dos anos 90, ainda tinha muito pessoal das escolas que ainda faziam caravanas, né? Juntava uma galera, 2, 3 ônibus e ia para a festa de Tietê, né? Ia para a festa de Pirapora. Tietê é o umbigada, né? O batuque. Tinha a festa, mas já estava já mistificado e já estava com, vamos dizer assim, tinha samba, mas já o samba já coisa mais atualizada, né? Mas em algumas coisas, algumas vezes eu vi algumas apresentações da própria Dona Esther e esse lance rural, que assim, tem a grande diferença mesmo do samba paulista pro carioca foi essa, né? O samba carioca, ele começou, na verdade, já no urbano, né? Naquela região da pequena África, que já era uma região central do Rio de Janeiro, tudo, e o samba de São Paulo já não. Os escravos, né, os ex-escravos, que migravam do interior das fazendas, que já existia esse tipo de samba, né, já era executado, que começaram a vir para São Paulo e trazer essas né? culturas. Inclusive, a maioria, ou alguns, né, dos principais figuras do início do samba de São Paulo, que era o Fredericão da Zabumba, o seu Dionísio Barbosa mesmo, se eu não me engano, ele era de Tirapina, que era uma cidade do interior. O Geraldo Filme também, se eu não me engano, era de São João da Boa Vista. Eles não eram paulistanos, né? Então eles já vinham com essa influência desse samba que já acontecia rural, né? O próprio Ney Lopes, que é um grande pesquisador do contexto geral de samba, né? Ele fala que é muito possível de estar ocorrendo devido à migração, né? A migração dos escravos da África para cá, que foram, vamos supor, chegaram primeiro na Bahia, mas depois, com a continuação do tráfico de escravos, foram desembarcando em São Paulo para trabalhar em fazenda de café, que é o último interior ciclo, de né? Minas. Aí nesse ciclo é possível, claro, veio escravos de várias regiões da África que começaram meio que a fomentar, assim, iniciar o embrião do que seria o samba. E claro de que cada região
com alguma característica diferente da outra por conta das nações das quais eles vinham e se manifestavam e batucavam, né? Então, São Paulo e Minas tem essa tradição mais rural, os cariocas já vieram alguma parte do pessoal da Bahia, migrou depois para o Rio, já com samba já diferente, né? E o Oswaldinho também citou essa coisa de que os cariocas, quando começaram na época do Estácio, né? Que começaram a modificar o samba, né? Para ficar próximo desse samba que a gente conhece na atualidade. Que é chamada Revolução a do Revolução do Estácio, né? Que pôs essa batucada com teleco-teco, trouxeram surdo, tamborim, essas coisas, né? Mas até, desculpa te cortar, Careca, é interessante pensar, porque assim, você falou do samba, o Ney fala das nações. O samba como palavra e como manifestação, ele existe em muitos outros lugares, até como que a gente chama de folclore. Tem samba de pareia, samba de cacete, samba de matuto, só que pelo poder do São Paulo, Rio ter sido capital, todo esse desenvolvimento das escolas de samba, ele ficou majoritariamente como, quando a gente fala samba no Brasil e até fora, a gente pensa no samba da escola de samba e do samba como gênero musical, mas existiram e existem muitas formas de samba, né? Sim. Essa palavra também, a ideia de que o samba poderia ser um termo até para festa, como o forró, ir para o samba como lugar de na literatura tem alguns livros falando sobre samba, ou até não falando sobre samba, mas que a citação da palavra samba é anterior ao 1917 ou 12, né? Tem um livro chamado A Pré-História de um Samba, até já faleceu não é um pesquisador de samba que ele fala ele foi trabalhar no arquivo de Pernambuco, arquivo público para um padre, aí ele começou a achar em 1830, já tinha a palavra samba como um gênero. Né? A gente tem a primeira formação que vai ser dos cordões, né? Eu vou botar uma música aqui, só uma provocação pra gente ouvir, do Peruche, Toniquinho e Carlão, a música O Terreiro Tá. Isso mesmo. O terreiro tá, que é poeira só. Ô Carlão, o que nós estamos deixando pra novidade? A novidade do Peruche aqui é o Toniquinho que pode dizer do nosso quadro de ensaio. Pra vocês aqui do Peruche, pessoal do Peruche, boa noite. Vou dizer um batido aqui, o terreiro tá. O terreiro tá, que é poeira só. Muita gente vai chorar quando fechar meu paletó. Terreiro tá, que é poeira só. Muita gente vai chorar quando eu fechar meu paletó. Desta vez vou criar fã. Oswaldinho, eu lembro da gente ir junto uma vez para Pirapora pro samba, tava no ônibus, tava o senhor e tava o Zeca na Casa Verde. Nossa, levamos o Zeca. Eu levei o pessoal do Peruche, levei o pessoal do Vai Vai para Pirapora. É a raiz, né? Levei de tantas escolas de samba, eu organizava uma caravana e convidava a ala de compositores ou a velha guarda. Eu levei a velha guarda do Vai Vai, me deu um problema, porque estava tão bom o samba, tinha que acabar, eles não queriam acabar, era cachaça, comida de graça, aqueles tachos grandes assim de comida, que antigamente a Pirapora fazia muito, a gente fazia uma festa lá, e quem diz na hora de ir embora, né, o pessoal do Vai Vai não queria ir embora, já estava todo mundo, não, vamos fazer samba, para me botar ambientado, né? Não tinha jeito, cara. Ô Oswaldinho, e como é que foi a coisa dos cordões aqui em São Paulo? Os cordões eram manifestações religiosas, mas depois passou, por conta de Pirapora, para não bagunçar a procissão, passou a fazer já no terreiro, em festa, né, diferente, né? Então, os cordões tiveram essa influência forte, mas já se fazia música, mas tudo com formação de banda militar, de banda de coreto, essas coisas, que era a formação europeia. E o brasileiro foi devagarinho, colocando a cultura do nosso folclore em os nossos instrumentos.
Criou-se a frigideira na batucada, acabava a roda de samba com as tias, aqui no Rio, em todo lugar. Então se improvisava instrumento, né? É uma história, o batuque nosso de São Paulo era diferenciado, hoje não. Sim. Hoje nós aderimos um padrão, uma célula carioca, e virou uma cultura única. Por um lado, muito bom, porque fortaleceu o samba no mundo todo. Que eu viajei o mundo, Sim. até na Rússia, ficaram assustados quando viram o samba, né? Era uma coisa interessante. Eu solei lá o hino da Rússia em Moscou, o povo ficou doido, começou a levantar, cantar. Quer dizer, eu não falo inglês, não falo russo, e eu fiz o povo de lá cantar. A música é universal, né? É. Ela tem essa função. E como é que chegou para a nova geração dos batuqueiros a questão dos cordões? Olha, o Camisa Verde foi cordão. Aliás, o Camisa Verde, a origem, o embrião de onde surgiu camisa, é muito antigo, é de 1914. Se eu não me engano, a fundação é 12 de março de 14. É isso mesmo. E sendo assim, você vê às vezes essas semanas, ou 2 semanas atrás, comemorou, acho que antes de ontem foi o aniversário da Mangueira, 98 anos, e o da Portela, que eles falam que é 100 e poucos anos. Porque eles consideram que o embrião da Portela, que é de 1923, é 26, mas eles falam 23, ou seja, que era o conjunto de Oswaldo Cruz. Eles consideram como fundação da Portela lá. Se nós aqui em São Paulo, se nós do Camisa Verde fôssemos considerar assim, a escola de samba mais antiga do Brasil seria o Camisa, que é de 1914. Como cordão, né? É, como cordão. Manifestação carnavalesca, né? O seu Dionísio fundou em 14, né? O que não tinha o nome, até então não chamava Camisa Verde, né? Era o cordão carnavalesco da Barra Funda. Só que nem o Oswaldinho ilustrou, a influência era uma coisa diferente, né? Por exemplo, eu já vi algumas fotos antigas, que eu tenho amizade com o pessoal da família dos Inocêncio, né? Com a Simone Tobias, pessoal muito antigo do Camisa Verde. Eles mostravam fotos do início do Camisa, da época do cordão, as fotos de 1925, 22. O padrasto do seu Zezinho do Banjo participava do cordão do Camisa Verde. E ele tocava clarinete. O próprio Zezinho do Banjo tocava bandolim. Então a formação musical do cordão era bem ampla. Claro, tinha os instrumentos de percussão, tinha o bumbão, né, o famoso bumbo que ilustra bastante o samba paulista. Mas tinha toda essa formação musical meio que um regional, vamos dizer assim. Clarinete, tinha muitos instrumentos diferenciados que participavam, que vinham no cordão, porque a música executada pelo cordão não era, ainda, vamos dizer assim, em 1914 ainda nem existia o samba caracterizado, como eu já disse, que só surgiu mesmo em 20 e pouco, depois da formação do Estácio, que foi para esse lado, né? E eu peguei ainda no Camisa Verde, quando eu ainda era menino, 14, 15 anos, que comecei a frequentar e desfilar no Camisa. O Camisa tinha uma coisa, esse bumbão que a gente fala, ainda existia na bateria do Camisa. Então aquilo ali é um resquício ainda do cordão. Que mas legal, no né? final, no geral, depois daquele simpósio do samba, né, seu Oswaldo, de 62, que o folclorista, acho que foi o Edson Carneiro, eles fizeram a tal da carta do samba, que foram proibindo e sopro, metais e batucada, e começou a incorporar os instrumentos do Rio de Janeiro, porque aqui no início não tinha, né, repinique, caixa... Não. Aquela caixa de tarol, né, que eles falam, bate em cima. Não, mas tinha a caixa embaixo, né? Mas era muito antigo. Porém, a formação, ela era uma corte, rei, real, rainha e os súditos, né? E o principal, a figura principal, quem vinha na frente, eram os balizas. Haviam 3, 4 balizas. Eu, quando resgatei isso eu lembrei, eu vi isso no aqui, centro de em São Paulo, eu ensaiei, tinha uns 18 balizas, só que foram para a avenida, acho que uns 13, 14. Que diz que o baliza também saía com a baliza abrindo e jogava, tinha a história de ser na frente. Agora, eu acho, Oswaldinho, essa coisa que você falou do rei, da rainha, dos súditos, lembra um pouco as congadas. Vem a origem toda. Mais uma das influências da congada Sim. É a grande influência. Dessa forma do cordão. Do cordão e de muita cultura, porque assim,
eu estudei bastante Congada. A Congada é a primeira manifestação que o povo negro vai para a rua. São nas procissões de santo, porque assim, é claro que vão ter todos esses santos, mas as congadas estão desde, sei lá, 1600, 1700. E é uma cultura mista, né? Sim. Ela teve influência. Sim, sim, com certeza. Agora vamos fazer uma música, como é que é? Agora que eu quero ver, né? Vamos fazer uma música de cordão aqui. Música da década de 40. Uma das primeiras manifestações do samba exaltação ao cordão carnavalesco Vai Vai. Autores Tino e Guarima. Agora que eu quero ver você chorar, você vai entristecer quando vai passar. Agora que eu quero ver você chorar, você vai entristecer quando vai passar. Bem que eu lhe avisei e você sabia, por quem não aprontou a sua fantasia. Se você não sai, é por culpa sua. Pra te consolar, o vai estar na rua. Agora que eu quero ver você chorar, você vai entristecer quando vai passar. Bem que eu lhe avisei e você sabia, por que não aprontou a sua fantasia. Se você não sai, é porque não quer. Eu não troco meu vai pelo amor de uma mulher. Agora que eu quero ver você chorar, você vai entristecer quando vai passar. Agora que eu quero ver você. Não é? Bem, depois dos cordões vieram as escolas de samba. E aí, pra gente ilustrar, querendo ou não, mais uma vez, Geraldo Filme, né? A música São Paulo Antigo, desse disco, que é o primeiro disco das escolas de samba de São Paulo, né? Com Geraldo Filme cantando, Leonel do trombone fazendo as ilustrações. Era modesto, era tão lindo, quantas saudades me traz. Oswaldinho, como é que foi esse surgimento das escolas de samba em São Paulo? A princípio folclórico, como eu falei, existia em todo o Brasil com sotaques diferentes, que eram as questões regionais, né? Agora, a mudança se deu quase que radical nos anos 50, 60, quando através do cinema nacional mostrava a grandeza, o luxo do samba carioca, que já era. Então São Paulo começou a absorver e perder toda a sua característica, o seu sotaque, as suas manifestações folclóricas, que eram mais ricas praticamente de quase todos os estados, porque começou a seguir regulamento em que era uma cópia do Rio de Janeiro. E o samba, de modo geral, das escolas de samba, o samba carioca, acabou unificando e extinguindo o próprio samba de Pirapora. Ele modificou muito com Honorato Messé, lembrou o nome, né? Que era uma forma quase que europeia. Esse lance da grande mudança, né? Que a partir acho, dos anos 50, 60, teve no samba brasileiro total, né? Por exemplo, se você pegar as manifestações, por exemplo, carnaval no Brasil, para as pessoas entenderem, né?
cada região do Brasil, como é muito rico culturalmente, tem diferenças e tem musicalidades diferentes, né? Por exemplo, você vai em Pernambuco... musicalidades e manifestações culturais. Sim, que aí, por exemplo, você vai em Pernambuco, o que prevalece é o frevo maracatu. E ainda tem caboclinho, tem laúça... Sim, eu estou dizendo de uma coisa, algo básico, né? Que, vamos dizer assim, se mantém e mantém forte. Por exemplo, se você pegar o frevo lá do pessoal do Galo da Madrugada, é uma multidão, só que rola até hoje. Você vai no carnaval em Pernambuco, tem frevo, tem pessoal dançando na rua, tem os blocos de frevo, assim como os de maracatu. Você vai, por exemplo, para uma outra parte do Brasil, Bahia, por exemplo, eu tenho amizade com o pessoal na Bahia, e lá a escola de samba não se fixou. Por quê? Porque lá tem a manifestação cultural de carnaval dos blocos afros. Lá tem a mistura com o candomblé, que é o afoxé, que é o candomblé na rua. Então, tinha escola de samba. Eles tentaram formaram, mas não pegou, como aconteceu no Rio, por exemplo, do Rio de Janeiro, que já é escola de samba. Aqui em São Paulo foi diferente, por conta desse simpósio do samba nos anos 60, que foi meio que... Eles adaptaram para tudo ser como... Até o julgamento, né? Trouxeram o julgamento de samba das escolas de samba do Rio de Janeiro e implantaram em São Paulo, então foi proibido um monte de instrumento. Mas se você vê por todo o Brasil, aquelas determinadas manifestações culturais de cada estado, elas se mantiveram. Mesmo tendo alguma coisa de escola de samba, mas, por exemplo, em Pernambuco tem escola de samba também. Tem. Mas é uma coisa tem bem... categoria, tem exatamente, desfile. Então, mas ela é pequenininha devido a essa cultura maior ser o frevo, o maracatu, no outro estado ser, que nem na Bahia, o afoxé e o axé, a coisa do trio elétrico. Porém, em São Paulo foi feito de uma forma da qual o que teria que ter acontecido? Ter as escolas de samba, mas se manter a tradição dos cordões. Mas eu acho que também aconteceu em São Paulo, desculpa cortar, cara, porque esses cordões eram uma cultura muito forte e, querendo ou não, elas eram mais próximas do samba. Sim. Elas, assim, dessa estrutura do carnaval, de ter uma parada, de desfilar, coisas que são muito mais próximas do Rio do que todas essas outras culturas. Mas essa proibição de instrumentação de muita coisa acabou que praticamente extinguiu os cordões, né? Por exemplo, as primeiras escolas que surgiram, tem a história da primeira de São Paulo, né? Do seu Eupídio, que se não me engano é de Perdizes, que eles falam que é a mais antiga, porém não se tem muita notícia. Aí eu fiz uma pesquisa, mas não se tem muita notícia do que foi essa escola, ela durou muito pouco, então a galera ilustra muito como a primeira escola de samba, com aquele formato carioca mesmo, a Lava Pés, da Madrinha Eunice. E depois, no caso Vai-Vai, Camisa, Fio de Ouro, Campos Elíseos, todos esses foram tendo que se adaptar porque começaram a surgir outras escolas e até a disputa. Sim. Que, por exemplo, você trazia o regulamento Rio de Janeiro, aí ia para o desfile, todo mundo desfilava, mas vamos lá, o Camisa e o Vai-Vai e o Fio de Ouro como cordão, já não cabia dentro daquele regulamento que era para o Peruche, o Nenê, o Lava-Pés, essas que já surgiram como escola de samba, né? Falando, bem lembrado, porque alguém aqui participou exatamente, como foi essa transformação de cordão para a escola no Vai-Vai? Que o senhor estava... Eu entrei nessa época, quem estava dirigindo, porque o Pé Rachado estava no Vai-Vai, mas ele já estava fundando uma outra escola, que era o Barroca. E não sei qual foi o problema que o Pé Rachado começou a abandonar o Vai-Vai, e o Vai-Vai começou a cair. E essa rivalidade Vai-Vai Camisa, que sempre teve, então isso preocupou um pouco. Aí entrou o pessoal da Globo, o Renato Corrêa de Castro, Renatão da Globo, que era diretor em São Paulo. Ele foi com o Ângelo Careca, que foi um grande cara, esqueceram dele na história do samba de São Paulo. Ele contribuiu bastante. Eu trabalhava no Bexiga, na Santo Antônio, e apareceu os dois lá, o Renato Corrêa de Castro, diretor da Globo em São Paulo, e o Ângelo Careca, que era um agitador cultural em São Paulo. Ele chegou para mim, falou: Oswaldinho, a gente queria fazer um convite para você. A gente está assumindo o Vai-Vai.
porque tá com muito problema. A gente queria convidar você como compositor, como uma pessoa para colaborar com a gente. Falei, pô, é um sonho meu, cara, porque eu era da Escola de Samba Tucuruvi, mas eu sempre fui apaixonado pelo vai-vai, pela batucada do vai-vai, do Camisa Verde, sempre eu via desde moleque, né? Falei, pô, cara, pode contar comigo. Aí fui pro vai-vai, comecei alinhando na bateria, tenho as fotos aí até quando eu comecei a montar alas de tamborim na frente, montei uma ala de frigideira, ensaiei uma garotada lá no Jaçanã, Bicedeiro Clube Guapira, lá que tem até hoje, para mim ensaiar. Levava um pessoal, ensaiava toda semana, os caras batendo frigideira, que tinha, só Santos que tinha frigideira, tinha excluído em São Paulo, não aparecia. Ensaiei uma ala de frigideira, ensaiei ala de tamborim, ala de cuíca, tem uma foto aqui, né, do início, né, ensaiei uma ala enorme de cuíca, era obrigado a consertar a cuíca dos caras, que os caras não sabiam afinar, né, era muito primário ainda, primitivo, a época do cordão era mais pesado, né, era mais, a batucada era muito ganzazão, né, não tinha esse rocar, era bumbo, surdo e caixa, era muito isso, e tinha aqueles instrumentos de sopro, né, clarim tinha muito, né? Esse que deu o nome pro clarim da Vila Matilde, que foi meu amigo, né? Porque ele tocava clarim no bombeiro, o clarim. Ele era o clarim de lá do bombeiro, ele era militar. Eu comecei a organizar. Então uni um pessoal e trouxe os universitários para o vai-vai. As alas de universidade e tal. Porque o vai-vai estava numa fase difícil, que o Pé Rachado estava se dedicando a fundar o Barroca e ia muito para Mangueira. Eu criei a ala de compositores, foi um pouco difícil no começo, né, porque o povo não entendia. Era outra cultura, né? Era outra cultura. Era outra Mas, cultura. aos poucos, a gente conseguiu fazer essa transformação. A partir de 72 já veio modificado o vai-vai. Sim, já virou escola de samba e é 75 anos, né, que o vai-vai ganha. Não ganhamos não. O Camisa ia fazer o penta. Então nós quebramos, porque eu, além de dirigir a parte artística do vai-vai, fundá-la de compositor, eu fiz o samba com uma vontade, que foi isso. Noel, o Adeusão 78. Alves. 78. O Adeusão Alves ouviu no Rio de Janeiro, gravou. Tá. Atrás do quê? Do um samba que foi o maior sucesso no Brasil. Aí quando eu entrei na Avenida, eu já entrei campeão com o samba Noel. Noel, 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 essa linda noite é sua, o vai-vai está em festa, neste carnaval de rua. Quando entramos com esse samba, tava fácil, né? Já o vai-vai foi campeão. Deixa eu só falar uma coisa rápida. Essa parte dessa mudança, né, do cordão para a escola de samba, alguns antigos componentes do Camisa que eu conheci, o tio Mário, e falava muito do irmão dele, que foi, acho que o primeiro, ou acho que se não me engano, o primeiro apitador do Camisa, que era o Panca, era irmão do tio Mário. O tio Mário morreu aí agora nos anos 2000, aí já com quase... O tio Mário trabalhou no Lago da Banana, né? Pra você ter uma ideia. Que ele cita aqui, então, né? Aí o tio Mário disse que no começo teve uma dificuldade, sim. Principalmente o lance de repinique, essas coisas, porque veio do Rio de Janeiro e a rapaziada de São Paulo, a princípio, teve que se adaptar, né? Teve uma certa dificuldade, sim. Inclusive, os caras pegavam o repinique e queriam bater como caixa. Eu tive essa dificuldade mesmo, né? No próprio Tucuruvi, nos anos que eu participava. Os caras queriam pegar 2 baquetas no repinique. Tinha cara que batia. E tinha escola que desfilava o repinique com 2 baquetas. 2 baquetas. Então, quer dizer, tirou o tapa, que era a coisa mais bonita no repinique. Quer dizer, a coisa mais bonita. Ficava Ficava uma caixa. Fazendo alguma pesquisa sobre batucada e instrumentos, a princípio, quando chegou o repinique aqui em São Paulo, o repique de baqueta, que a gente fala hoje, né? Eles chamavam no Rio de Janeiro, alguns caras lá atrás chamavam de caixa surda, né? E por acho que ter esse nome, o cara achava que era para tocar como uma caixa, né? O que não é.
confusões. Confusões. Ó, vamos aproveitar e vamos fazer uma pequena batucada aqui, chamar de novo o Marcelo e o Lipe para estar com a gente. Bacana. Eu queria agora, a gente falou de escola de samba, já fizemos uma batucada, falar um pouco sobre alguns personagens do samba de São Paulo, porque a gente está falando de história. Queria que o Careca falasse rapidinho, a gente já citou ele, do Dionísio Barbosa. O seu Dionísio é o principal, né? Ícone do samba paulista, por conta de que eu falei, em 1914, ele fundou o Cordão da Barra Funda, e foi o início de tudo ali. Se eu não me engano, o Camisa Verde foi a primeira manifestação de carnaval de negros, né? Ter só negros no início. Porque você está falando uma coisa que é importante, né? Entendeu? Porque tem um negócio no século XIX de tentar fazer aquele carnaval de... Como é que eles chamam? Dos carros, do... Cortejos, esse tipo de coisa. Mas que era das brancos, elites, né? Das elites, e os negros não participavam. Então o seu Dionísio tem o papel de fundar o Cordão da Barra Funda em 14, e uma manifestação que era já, a princípio, uma manifestação, a primeira, acho, talvez em São Paulo, de manifestação carnavalesca só de negros. E aí ele tem esse papel importante, né? E ele conduziu o Camisa durante muito tempo. Depois teve o problema com o lance dos integralistas, que aí o Camisa ficou proibido de desfilar por muito tempo. Isso aí aparece no livro que alguém do seu lado escreveu. E aí depois a outra figura que veio depois, que foi o seu Inocêncio, né? Que foi o que reiniciou, né? O cordão do Camisa Verde. Oswaldinho, e a madrinha Eunice? A importância dela era campeã do carnaval. Então não havia o carnaval oficializado ainda, mas havia, se fazia na Água Branca, se fazia em vários lugares, e se dava troféus. Às vezes não tinha algum problema, ia para os salões de baile, parava o baile, entrava a escola de samba Lava Pé batucando, tal, recebia seu troféu, ia embora. Não havia apoio, nem governamental e nem apoio da sociedade. E geral do filme? Pô, Geraldão é uma figura também central no samba paulista, né? Foi o primeiro que começou a mostrar suas músicas e fazer sambas, já mantendo a influência rural.
falando do samba de Pirapora. Já ouvimos aqui. Já ouvimos né? aqui, então, mas ele foi o que manteve isso. Teve outros compositores, por exemplo, como o Henrique do Vai-Vai, o Talismã no Camisa Verde, que ele era carioca, já trouxe uma influência carioca pro Camisa. Eu acredito que o grande destaque do Geraldo foi esse. Foi ser um historiador, né? Não, o Geraldo não foi só uma pessoa da batucada, de escola de samba, do folclore. Ele foi um pensador do samba paulista. Por isso ele teve esse destaque. Ele questionava, discutia, colocava, ele tinha ação, ele era um atuante em todo sentido. Foi para o teatro, foi para em tudo quanto foi lugar. Ele não teve assim o privilégio de ter filmes, essas coisas, porque ele morreu fora do combinado, né? O Faro fez um dos programas maravilhosos da TV Cultura, é Geraldo Filme. Um ensaio, né? É um ensaio. Mas ele merecia muito mais, porque Geraldo foi um cara que conviveu, ele foi... Quando foi fundado em São Paulo o Teatro do Solano Trindade, o Geraldo foi pro teatro, era só a fera que foi pro Geraldo, foi um. Foi eu, Geraldo Filme, o pessoal do Rio também, que já foi embora. O próprio Toniquinho ficou pouco tempo lá, não ficou muito tempo. Mas era a turma da pesada, era né? Uma turma. Eu me lembro alguns, o Carlos Magno, um tremendo compositor de São Paulo, de violão, cantor bom, era carioca, mas foi trazido pelo Solano Trindade, Carlos Magno, um grande, está esquecido no samba de São Paulo. A gente tem problemas de memória, né, de tratar a nossa memória, a nossa história. Vocês dois pesquisadores sabem. Oswaldinho e Dona Sinhá. Eu não tive muita ligação com ela, porque ela já estava afastada por Vai-Vai quando eu fui. Eu a conheci, recebi no Vai-Vai, eu e Dona Sinhá, uma homenagem. Foi uma festa só para nós dois, lá, uma época. Ela foi de vestido vermelho, ela gostava muito do vestido vermelho, né? Mas a família dela foi os fundamentos para a escola de samba Vai-Vai. A família dela foi de uma importância tremenda, embora ela tivesse... Depois ela foi para o Camisa Verde. Depois o seu Inocêncio foi buscar ela, roubou ela lá, né? Viu uma crioulinha bonitinha, pegou e levou para o Camisa Verde. Roubou da Bela Vista para Barra Funda. Mas ela foi dali, da família, a família do Rômulo mora ainda ali atrás, onde fizeram o elevado ali, a família da Dona Sinhá, até hoje deixou semente ali, né? Sim. O pessoal foi acabando, se afastando, cada um seguindo o seu caminho, mas a importância dela dentro da escola de samba Vai-Vai foi fundamental, porque ela fez de tudo no Vai-Vai. Sim. Falando um pouco sobre a Dona Sinhá, que a Dona Sinhá eu cheguei a conhecer. Porque a Dona Sinhá ainda, acho que até os anos... Acho que em 80 e pouco, quando eu comecei a frequentar o Camisa, ela ainda estava, acho que ela estava viva. E depois ela sai da Vai-Vai e vai para Camisa. Não, na verdade ela foi nos anos, acho que 60, que foi esse lance que o seu Inocêncio se apaixonou por ela, foi buscar... E a rivalidade entre o Camisa e o Vai-Vai não é só por causa do cordão e por causa de música e por causa do pavilhão. É esse lance da família. Porque com esse lance do seu Inocêncio ter ido buscar e levado assim da Bela Vista para Barra Funda e ela passar a ser a primeira dama do Camisa Verde, isso alimentou ainda mais a rivalidade. Porém, existem vários, por exemplo, entre os fundadores do Vai-Vai, o pessoal mais antigo, o Oswaldinho conhece bem o Penteado. O sobrenome Penteado permeia bastante a história do Vai-Vai, mas tem os Penteado no Camisa. O Fred, que é o Fred Prince, né? Ritmista grande, né? Grande, gigante. Músico. Grande músico. É Frederico Penteado Neto. Ele era neto do Fredericão da Zabumba, que era do Vai-Vai. Era o fundador. Fundador do Vai-Vai. Só que ele é Camisa Verde. A Sinhá também era do Vai-Vai. Ela era baliza, parece que no Vai-Vai fez muitas coisas. Era baliza. E aí foi levada pro Camisa Verde. E tudo isso, então, você vai encontrar muita gente, sobrenome Penteado, que são o pessoal dos fundadores do Vai-Vai, no Camisa Verde, e vai encontrar alguns Tobias lá também na Bela Vista. Não muito, mas tem. Tem alguns Tobias que são da família dos Tobias, que são pessoal da família do Seu Inocêncio. Deve ter alguns lá
na Bela Vista. Oswaldinho, e o Germano Matias também? O Germano, assim, ele começou novinho. Quando ele fez o primeiro sucesso, ele ganhou um carro. Depois, ele foi indo, aí ganhou um Gordini. Quando foi lançado o Gordini, ele ganhou um Gordini. Ele ia na minha casa, eu morava no morro lá de Tucuruvi. Eu fiz a primeira cuíca para ele. Ele botou o nome da ex-mulher dele, Lilica. Botou, então, a cuíca era Liliquinha. Ele queria que eu escrevesse na pele. Como ele queria rápido, que ele tocava... O Germano tocava tudo de samba. Ele gostava da frigideira por causa da latinha, tamborim. Então ele ia nas rodas de samba, ele cantava, pegava o apito, aquele apito de manobra, né? Você que é diretor de bateria, você sabe, chamava-se apito de manobra, aquele comprido assim de motorneiro de bonde, não era esse apitinho. Não era apito. Aqueles compridos que nem de bonde, né? Então o Germano fazia o show, ele punha aquele apito, dava break para todo mundo, aí ele pegava ele dava o break para ele, pegava o tamborim do cara e ele... Aquele tempo não tinha virada ainda, era tudo... tudo na reta. Teleco-teco. Aí ele pegava o surdo e ia lá, pum, ele tocava tudo, né? O Germano era bom. E foi figura importante, né, da história do samba, figura importante, né? porque ele ajudou a sustentar a música na fase que havia invasão, né, de música de fora e estava perdendo o nosso espaço. E o Germano, ele, na época, ele e Luiz Gonzaga seguraram praticamente a época mais difícil. Cada um no seu quadrado. Germano, eu tive um contato com ele, agora ele já estava, já tinha uma idade avançada, né? Conheci ele nos anos 90, mais ou menos. Acho que eu tive até a oportunidade de acompanhar ele, não lembro se num Sesc ou alguma coisa do tipo. E uma vez um amigo meu me chamou para fazer uma gravação de alguma coisa, tipo um programa de televisão, de rádio, eu não me lembro bem. E aí eu tive a oportunidade de ficar com ele nos bastidores. Era um cara muito legal, contava muita piada. Mas o lance dele pro samba paulista foi muito interessante, porque ele gravou muita gente, que a gente tem uma dificuldade com esse lance dos compositores de São Paulo, né? Devido, claro, na época o Rio de Janeiro era a capital, a rádio nacional era lá, então essa dificuldade, os sambistas não saíam daqui para levar as músicas lá, né? Porém, nos registros dos LPs que o Germano gravou, ele gravou muitos sambas do Doca, que é um compositor de São Paulo muito bom, que o pessoal não conhece, o Elzo Augusto, gravou coisa do Oswaldo, gravou um monte de compositores de São Paulo, com aquela linguagem bem paulistana, né? Ele dava voz. Dava voz. Eu acho que isso é uma coisa muito importante que ele fez. Ah, que legal. Falando em São Paulo, tem uma coisa importante que é a história da Tiririca, né? Que é também a gente falando do universo da cultura do samba, né? Você foi um tirerequeiro, não sei como chamar isso, né? Vamos fazer uma tiririca ao vivo aqui agora? Bora! O facão quebrou no pé do jacarandá, oi. O facão quebrou no pé do jacarandá, oi. Tererê, tererê, tererê. Tererê, tererê, tererá, oi. Tererê, tererê, tererê. Tererê, tererê, tererá. São Jorge do peito, meu chapéu de palha, o lenço de seda defende da sua navalha. Tererê, 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 oi. Tererê, tererê, tererá. Tererê, 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 oi. Tererê, tererê, tererá. Quando o vento sopra, leva a sua saia, a cabeça gira morena, nego se atrapalha. Tererê, tererê, tererê. Tererê, 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 oh. Tererê, 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 oh. Tererê, tererê, tererá. Tiririca quer me derrubar, tiririca quer me derrubar, tiririca quer me derrubar, oi. Tiririca quer me derrubar, tiririca quer me derrubar, tiririca quer me derrubar, tiririca quer me derrubar, oi. Tiririca quer me derrubar. O facão quebrou no pé do jacarandá. O facão quebrou
no pé do jacarandá. Oh, tererê, 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 tererá, tererê, 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 tererá. Quando o vento sopra, leva sua saia, a cabeça gira morena, nego se atrapalha. Tererê, 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 tererá, tererê, 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 tererá, tererê, 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 oh, tererê, tererê, tererá, tererê, 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 tererá, tererê, 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 oh, tererê, tererá. Bem, fizemos a Tiririca, que foi uma coisa da cultura do samba, né, importante. Sim. Vou botar aqui uma música, primeiro disco do Oswaldinho, né? Oswaldinho da Cuíca, grupo Vai Vai. A gente vai ouvir a música Cozinha. Esse é o papete. Fala, tamboril, o papete. Bem, Oswaldinho, queria que você falasse como é que você vê, como é que o samba está hoje. A gente falou da história, de tudo. Como que você entende o samba hoje? É a parte alegre do brasileiro, é a parte que leva a mensagem, é a parte que também crítica, é o porta-voz do povo brasileiro. O samba hoje é o nosso porta-voz, nosso mensageiro. Para sambista que nem eu, que nem o Careca, ele deu um passaporte para o mundo, deu assim um porte de civilidade para nós. Se não fosse o samba, eu não estaria aqui fazendo essa entrevista que vai para milhares de pessoas, né? Um beijo para todo mundo. Careca, como é que você vê o samba? O samba cresceu muito, né? E eu acho que em determinado momento, agora bem atual, principalmente na escola de samba, em algum aspecto, esse crescimento muito grande, eu acho que não que atrapalha, mas meio que tira um pouco o foco daqueles caras que são os caras que tocam, os compositores que fazem os sambas, porque fica tudo muito dentro daquela grandeza do desfile, daquilo que aparece na Globo, daquilo que aparece, sabe, para o mundo, mas a figura principal, que são os sambistas como eu, como Oswaldinho, como tantos outros, que participam da construção disso, né, da batucada, da composição, da tradição, isso está ficando cada vez mais meio que apagado, né? Os trabalhos que eu costumo fazer e que eu participo com meus projetos, que é primeiramente o Instituto Glória ao Samba, né? Que a gente fez um instituto que é justamente para quê? Para resgatar, para manter viva a memória musical da escola de samba. Porque hoje, se você falar Portela, tal, o cara fala, por exemplo, o Vanderlei Monteiro, que é um compositor já de um certo tempo na Portela, mas ele, vamos dizer assim, é contemporâneo nosso. Mas aí os caras não esquecem o Alvaiade, esquecem o Chico Santana, esquecem todo aqueles, o Monarco e tudo que veio lá para trás. A escola está passando, talvez, o problema que a gente tem de história, que o Oswaldinho falou, tal pessoa foi importante, mas não se fala. Não se fala. Muitas escolas, por exemplo, vou falar um pouco da minha, que no Camisa Verde a gente tem alguns problemas de administração de algumas coisas, que por exemplo, você é proibido de, por exemplo, frequentar uma quadra, você não pode cantar um samba, tem um espaço que é de samba, eles destinam, por exemplo, para um baile funk. Eu sou meio contra isso. Isso. Entendeu? Porque eu acho que, por exemplo, a escola de samba, a gente já tem um espaço que, apesar do pessoal consagrar, né, falar, pô, escola de samba, hoje é bonito,
classe do Oswaldinho e do pessoal mais antigo, pegou a época que tinha aquele preconceito. Hoje não tem mais por conta da luta deles, do Neno, do Tadeu do Vai-Vai, do Seu Carlão, do Peruche, toda essa rapaziada que veio conduzindo o samba até chegar a nós. Mas eu acho que a gente tem que fazer o quê? Deixar a escola de samba, tudo bem, o pessoal que quer ser o turista que quer conhecer, quer brincar, lá pode ir. A escola de samba é o espaço mais democrático que existe no mundo. Cara que torce para 20 times, todo mundo sai na mesma bateria, então é um negócio muito democrático, tem doutor, tem tudo. Então a gente tem que fazer da escola de samba um espaço para mostrar os sambas desses compositores, da escola, né? A escola de samba, ela tem que ter samba, tem que ter. Eu vejo, principalmente a minha escola, eu olho, eu vejo que não tem mais reunião de compositores, não tem mais samba na quadra, e isso me entristece. Eu não gostaria de estar fazendo os trabalhos que eu tenho que fazer, por exemplo, do quê? De montar uma equipe para pesquisar samba, para cantar nos lugares, para as pessoas estar aprendendo, entendeu? Mas é necessário fazer. Então eu faço esse trampo com o Instituto Glória ao Samba, faço os trabalhos com o Samba da Feira, que é uma reunião da rapaziada da ala de compositores do Camisa Verde e Branco, e agora eu tô com um projeto novo, Chinelo de Dedo de Sambas Enredo, que é um projeto só dedicado à cultura de samba enredo. É uma roda de samba, mas na qual a gente só canta samba enredo, que também é uma cultura que está se perdendo. Bom, quero agradecer muito Oswaldinho, Careca, pelo papo, pela música. Queria que você desse uma última palavra, Oswaldinho. Eu quero agradecer a sua pessoa pela lembrança do velho maloqueiro aqui, né? Agradecer a parceria do Careca aqui que está conosco, né? E estou feliz de estar com você aqui e de poder contar um pedacinho, né? Porque a história é muito grande dessa imensa cultura que é o nosso samba. Obrigado, Oswaldinho. Bom, para finalizar, quero agradecer a você, Alfredo, a rapaziada da produção. Agradeço a oportunidade de estar com um monstro sagrado do samba paulista aqui ao meu lado, fortalecendo e passando todo o seu conhecimento para as pessoas que se interessam, né, que gostam do samba, e gostam principalmente para a gente fortalecer o samba paulista, né, que é necessário essa parte da cultura do samba paulista. Um abraço a todos e tamo junto aí sempre pelo samba. E pra gente finalizar, vamos fazer uma música inédita. A gente vai tocar, a gente vai chamar de novo Marcelo, filho do Oswaldinho, e o Lipe, e a gente vai tocar uma música inédita do Oswaldinho, Chora Cavaquinho. É isso, muito obrigado. Eu fiz muitas homenagens a personagens, mas essa vai para o Cavaquinho, em homenagem a esse grande músico que está do meu lado aqui, o Lipe, do violão e de todos os sambas. Chora, meu cavaquinho. Chora, meu cavaquinho, chora no peito de quem lhe ama. A minha felicidade é tocar suas cordas com a pureza da alma, amor e carinho. Você valoriza a presença do samba. Você é a voz mais vibrante do nosso chorinho. Você abraçado em meu peito me traz harmonia. Você é a felicidade da minha alegria. Você abraçado em meu peito me traz harmonia. Você é a felicidade da minha alegria. Mas chora, chora, meu cavaquinho. Chora no peito de quem lhe ama. A minha felicidade é tocar suas cordas com a pureza da alma, amor e carinho.
Você valoriza a presença do samba. Você é a voz mais vibrante do nosso chorinho. Você abraçado em meu peito me traz harmonia. Você é a felicidade da minha alegria. Você abraçado em meu peito me traz harmonia. Você é a felicidade da minha alegria. Mas chora, mas chora, chora, meu cavaquinho. Chora no peito de quem lhe ama. A minha felicidade é tocar suas cordas com a pureza da alma, amor e carinho. Você valoriza a presença do samba. Você é a voz mais vibrante do nosso chorinho. Você abraçado em meu peito me traz harmonia. Você é a felicidade da minha alegria. Você abraçado em meu peito me traz harmonia. Você é a felicidade da minha alegria. Oh yes. Bonito, hein? Este episódio do programa Trilhas do Som foi gravado no Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo, em abril de 2026. Confira na página deste episódio do Cult SP Play todos os discos, artistas e músicas tocadas. Pesquisa e apresentação, Alfredo Belo. Produção executiva, Caio Polese e Marcelo Ramalho. Direção, Rica Saito. Montagem, João Paulo Araújo. Produção e assistência de direção, Diego Brito. Produção técnica, Rafael dos Santos Souza. Assistência de produção técnica e operação de PTZ, William Félix da Silva. Assistente de produção, Júlia Pina. Direção de arte, Soraya Cristina Costa. Iluminação, Vinícius de Andrade, Martin Carvalho e Eric Pfeffer. Operação de câmera, Érica de Faria, João Paulo Araújo e Peu Pereira. Operação de som direto e mixagem, Samuel Braga. Finalização de imagem, Léo Praça. Gestão e produção, APA, Associação Paulista dos Amigos da Arte. Realização, Governo do Estado de São Paulo, Secretaria da Cultura, Economia e Indústrias Criativas.